Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast da Jornada Coop+, esse movimento multissetorial realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Pará, a FIEPA, mais um momento de bate-papo, de conversa sobre conceitos importantíssimos relacionados à transição justa e ao desenvolvimento sustentável. Quero muito agradecer a nossa co-realizadora Hidro, nossa patrocinadora Master Vale e todos os outros apoiadores desse momento importantíssimo para você que nos acompanha aqui no canal da Indústria. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, integração energética. Você sabe o que é isso? A gente fala muito na jornada, de transição energética, mas esse termo integração, será que é a mesma coisa? Bom, para explicar melhor para vocês o que isso significa e muito mais, eu estou aqui com dois convidados incríveis. Vou começar apresentando o Daniel Sobrinho, que é diretor da FIEPA e também é coordenador estadual da Absolar. Daniel, seja muito bem-vindo. Prazer enorme receber você aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, Nara, pelo convite, não só como coordenador da Absolar, como diretor da FIEPA, e participar desse projeto fantástico que é a Jornada Coop+. Perfeito. E de forma remota, a gente tem o também maravilhoso Ian Correia, que é vice-presidente do Grupo Aço-Cearense Holding da Sinobras. Ian, seja muito bem-vindo, querido. Opa, muito obrigado. Prazer imenso estar com vocês. A gente também poder conversar e trazer um pouco aqui de experiência e também de conhecimentos, né? Perfeito. Então vamos conversar, vamos ao nosso bate-papo. Vou começar falando aqui com o Daniel, que vai me ajudar a explicar o seguinte. Daniel, integração energética é a mesma coisa que transição energética? Não seria a mesma coisa, tem alguma semelhança, A transição energética, a gente migrar das fontes fósseis para as fontes renováveis, que o Brasil está bastante avançado nisso, A integração é a pessoa usar as diversas fontes, Tanto as fontes totalmente renováveis, O Brasil tem indústrias que usam energia eólica junto com a energia solar também e outras coisas, como biomassa, etc., como, em alguns casos, usar também fontes fósseis junto com a fontes renováveis. Ou seja, a integração é como se fosse usar diversas fontes, tanto renováveis quanto as fósseis também. Que é um caminho para o que a gente está buscando agora, Porque a gente ainda depende do combustível fóssil, e muito. Sim, depende bastante ainda, mas a evolução para as fontes renováveis está muito rápido, Eu vou até logo adiantar um dado aqui que eu tenho. Hoje, a fonte solar fotovoltaica é a segunda fonte do Brasil, só perde hoje para... Perde não, fica abaixo, da fonte hidrelétrica, E tem uma projeção da Bloomberg que em 2050 a fonte solar fotovoltaica vai ser a primeira fonte, Então, o Brasil está muito bem posicionado em relação a essa questão, não só da fonte solar fotovoltaica, mas da energia renovável como um todo. Porém, a gente não pode depender só de uma fonte, nós temos que ter diversas fontes, Então, todas elas a gente tem que manter por um tempo, Mas nós temos condição realmente no futuro de ficar um país 100% renovável. Perfeito. Ian, eu sei que a Sinobras trabalha essa questão da integração. Estava até comentando aqui nos bastidores que a gente estava em um evento da Semana do Meio Ambiente, da Jornada, da FIEPA, e eu vi um case muito interessante. Como é que vocês têm feito isso, Ian? Perfeito. É interessante até para poder a gente contextualizar, para que todos que estão agora nos ouvindo aqui, a gente poder entender o que é a Sinobras também, Sinobras, nós somos uma empresa produtora de aço, que estamos em Marabá. É muito interessante, a gente tem orgulho de poder dizer isso aí, porque a gente fala que um dos locais que tem a melhor minério, onde faz o produto básico, a parte do aço, é no Pará, e depois de mais de um século de siderurgia no Brasil, e não tinha uma empresa produtora de aço, uma verticalização no estado do Pará. Então, a Sinobras veio para a gente justamente mostrar que é possível e tem como a gente fazer um desenvolvimento dentro do estado do Pará, aonde a gente possa estar justamente fazendo um produto, quer dizer, uma área que é a parte de aço, que está intimamente ligado ao desenvolvimento de uma região, desenvolvimento de um estado, de um país. Então, a Sinobras ela é uma siderúrgica produtora de aço, que a gente produz a parte, principalmente aquela chamada de aços longos, que é para construção civil. Então, é justamente onde a gente coloca, por exemplo, aquela parte do vergalhão, que faz prédios, que faz pontes, ou em relação à parte de pisos, quer dizer, tem toda essa parte lá. E tudo isso produzido lá em Marabá, no estado do Pará. Mas um ponto que a gente sempre, quando a gente foi montar a Sinobras, nós
uns valores nossos do próprio Grupo Aço Cearense, fazer o seguinte, mesmo nós estando dentro de uma região amazônica, onde tem uma intensidade muito grande de água, onde tem vamos dizer assim, a parte de minério, uma abundância. Então, nós resolvemos a fazer uma rota tecnológica que fugisse disso. Então, para poder ter entendimento, daqui durante esse nosso bate-papo, eu vou poder explicar um pouco melhor, mas, embora nós estejamos ao lado da uma das maiores minas de minério do mundo, a nossa principal matéria-prima é a sucata metálica, é a reciclagem do aço, né? A reciclagem justamente do metal. E quando a gente foi fazer isso daí, que a gente utiliza justamente a parte de energia elétrica, nós fizemos uma planta, né, quer dizer, a Sinobras, aonde um dos grandes pontos nossos foi a Sinobras é um projeto que já nasceu da premissa de processos integrados, quer dizer, de integração energética. Tudo isso a fim de obter aqui uma sustentabilidade econômica, uma social e também uma ambiental, né? Quer dizer, fazendo tudo isso com que a gente pudesse fazer o quê? Reaproveitar. Como o próprio Daniel falou, né, e você também fez essa pergunta, as pessoas confundem muito sobre essa parte de integração energética e hoje em dia está se falando muito justamente essa parte de transição energética. Quer dizer, são duas coisas, né, que, como o Daniel falou, é diferente que hoje a gente busca isso de transição energética, mas eu fico muito satisfeito porque a Sinobras, mesmo ela já estando dentro de um processo de integração energética, nós ainda continuamos também fazendo mudanças para a gente poder ter cada vez melhores indicadores. E como é que têm sido os resultados, assim? O que vocês têm para que as pessoas possam entender? Quais são os benefícios disso que vocês já sentem no dia a dia? Bom, exemplificando, nós somos uma empresa, né, uma siderúrgica, que nós temos como se fosse 5 siderúrgicas dentro de uma só. Então, nós temos uma área que é chamada uma área de alto fornos, onde a gente faz toda uma parte da parte do Gusa, que é onde tinha muitas empresas, inclusive em Marabá, aqui no Pará, que faziam somente essa parte do Gusa. É um produto, né, quer dizer, vamos dizer assim, muito básico em relação à parte de siderurgia. Nós temos uma área lá que é chamada serraria elétrica, onde a gente realmente faz o aço, mas ele em um estado ainda, vamos dizer assim, sem ser possível de colocar para o mercado, quer dizer, então é uma área onde faz um coproduto, né, quer dizer, então a gente está sem poder vender ao cliente final, precisa de uma produção para transformar ele em um produto final, e nós temos mais 2 áreas, que é a laminação, nós temos 2 no caso, que é onde realmente faz o vergalhão, e uma outra área chamada trefila. Então, por que eu estou falando toda essa situação de ter como se fosse 5 empresas, né, quer dizer, dentro de uma só? Porque um dos grandes pontos que a gente colocou foi como é que a gente vai reaproveitar a energia, né, como é que a gente vai aproveitar os processos de cada unidade dessa. É por isso que a Sinobras é chamada de uma usina siderúrgica integrada. Quer dizer, a gente parte da parte inicial, que é o alto forno. O alto forno, quais são as principais matéria-prima dele? É justamente a parte em relação que a gente pega o minério de ferro e a gente utiliza o biorredutor, que no nosso caso é o carvão vegetal, e a gente faz uma redução nesse minério de ferro e a gente vai produzir um produto chamado ferro-gusa. Esse ferro-gusa, normalmente por aí, o que acontece? Ele solidifica e é vendido ele sólido. Só que para nós fazermos a nossa produção do aço, nós levamos o ferro-gusa, que foi feito nessa unidade de alto forno, em ainda estado líquido, para uma outra unidade, que é essa parte aí da aciaria, para a gente poder fazer o aço. Então a gente usa esse ferro-gusa líquido, ainda conservando uma boa parte da energia térmica dele, mais ou menos uns 1.300, 1.400 graus, e levamos para a aciaria. Quando a gente leva para a aciaria, nós pegamos esse gusa líquido e nós fazemos uma mistura, né, vamos dizer assim, com a sucata metálica. Nesse caso aí, se a gente dá uma verificada, o que acontece? Para fazer justamente a fusão dessa carga metálica com o gusa, nós precisamos de energia. Então, você imagina que nesse caso aí, para poder fazer o aço líquido, né, que é o aço que a gente está querendo produzir, nós já ganhamos aquelas 1.300 graus de temperatura que veio lá do ferro-gusa. Então, quer dizer, eu vou consumir menos energia para poder fazer o aço. Se nós utilizássemos o gusa na forma sólida, mais energia para transformar isso daí. Então, esse é um ponto que acontece. Então, nós vamos estar produzindo o quê? Nós estamos, nesse momento, produzindo o aço, o que a gente chama de tarugo, né, de aço, que é justamente na forma bruta, como eu falei, que ele precisa ainda de um outro processo para a gente poder fazer um produto que possa ir para o mercado. Neste caso, a gente vai mudar para a nossa terceira unidade, que é chamada de laminação. Então, a gente pega esse tarugo
e leva para a laminação. Esse tarugo, quando sai da acearia, ele sai mais ou menos a 1.500, 1.600 graus. Só que nós não podemos pegar esse tarugo 1.500, 1.600 graus e trabalhar com ele. Tem que deixar ele o quê? Solidificar. Quando solidifica, ele vai levar mais ou menos para uma temperatura de 600 graus. Aí sim, nós podemos fazer o quê? Pegar esse tarugo com 600 graus e levar para a nossa terceira unidade, que é justamente essa parte da laminação. Lá na laminação, para a gente poder pegar esse tarugo e transformar ele em vergalhão, que é esse produto que a gente precisa, né? Vergalhão, o fio máquina, que é onde a gente vai mandar para o mercado, para o nosso cliente, nós precisamos fazer o quê? Esse vergalhão tem que, de novo, esse tarugo tem que ser aquecido de novo para 1.500 graus, 1.200, 1.300 graus, desculpa. Então, o que acontece? Nós colocamos isso dentro, novamente, de um forno, que a gente chama de forno de reaquecimento, aonde a gente pega aquele tarugo que saiu da acearia com os seus 600 graus, 600, 700 graus, e nós levamos ele de novo para 1.200 graus. Quer dizer, nós já reaproveitamos também um processo integrado. Se não tivesse esse processo integrado na laminação, o que acontece? Nós partiríamos de um tarugo que estava na temperatura ambiente, né, os seus 30, 40 graus, para levar de novo para 1.200, 1.300. Então, quer dizer, gastar mais energia. Só que nesse forno aí, nesse caso, nós usamos o quê? Nós usamos um combustível fóssil, que no caso aí é o GLP. Então, neste caso, com isso aí também a gente diminui a nossa utilização do GLP, mas existe um outro processo. Nós não tínhamos lá no alto forno que a gente faz o GUSA, o alto forno ele gera a parte de gases quando faz a sua produção. O que é que nós fazemos? Nós limpamos aquele gás que tem um poder calorífico, né, muito bom, e nós fazemos o quê? Fazemos uma canalização, vamos pensar desse jeito, e levamos esse gás lá para esse equipamento chamado de forno de aquecimento. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos substituir aquele GLP por esse gás de alto forno. Quer dizer, é um processo integrado. Ao invés de estar utilizando o GLP, nós vamos utilizar o gás gerado pelo alto forno. Então, nós deixamos também, além de ter toda uma parte de uma interação energética, nós também deixamos de emitir, neste caso, uma parte aí de CO2, para justamente em relação à parte do gás de efeito estufa, né? Então, se a gente for verificar, vou me deter mais ou menos agora nesse momento, nesses três processos, que a gente poder verificar o quê? É justamente essa parte de uma integração energética dentro de uma planta industrial. Então, muitas vezes a gente poderia estar não fazer isso. É muito mais caro a gente poder fazer isso. Essa limpeza dos gases, por exemplo, a gente limpa os gases, nós canalizamos, é um trabalho diferente, é muito mais caro do que a gente simplesmente comprar o GLP. Essa parte de pegar o GUSA líquido e mandar para uma acearia elétrica, é muito mais fácil a gente pegar um GUSA sólido. Só para você ter uma ideia, quando a gente está falando aqui de energia elétrica, Marabá, nós temos uma subestação que hoje nós estamos ligados diretamente à ONS, né, hoje através da Eletronorte, nós temos uma linha de transmissão para nós, que nós somos sócios de Belo Monte, 1% de Belo Monte, nós somos sócios, inclusive como autoprodutor, que significa dizer que nós investimos em Belo Monte e nós consumimos energia gerada em Belo Monte no próprio estado do Pará. Então é por isso que nos consideramos autoprodutor e a própria legislação faz isso. O que nós consumimos de energia elétrica na Sinobras é muito mais do que a energia elétrica consumida por Marabá e região. Marabá nós estamos falando de uma cidade de mais de 270 mil habitantes, e fora também de todo um processo lá industrial. Então isso faz o quê? Faz com que a gente tenha uma responsabilidade, porque nossos números são muito grandes. Então uma responsabilidade muito grande em relação a ter um reaproveitamento energético dentro das nossas unidades. E eu vou botar assim, só um pontinho, eu estou aqui até falando um bocado, né? Acaba ficando falando assim. Tá bem encadeado, a gente está enxergando o que você está falando, tá ótimo. Eu tenho essa mania de tentar falar de uma maneira didática para as pessoas poderem entender, né? Nós estamos pegando uma aula aqui. Eu estou aqui aprendendo horrores, vamos lá. Então, é interessante também, porque, por exemplo, então, nós temos essa situação aí do tipo, ótimo, temos lá o vergalhão feito, mas um dos pontos que a gente fala muito que é justamente o seguinte: nós temos alguns outros pontos, como, por exemplo, a parte da energia circular. Então, o que a gente faz em relação a isso? Porque tem a parte da integração energética, mas hoje, principalmente pegando esse tema também de transformação energética, qual é a nossa responsabilidade? Nós temos que produzir também com menos emissão, emissão de CO2. Então, e como é que esses processos fazem? Então, isso aí, todo momento, quer dizer, essa nossa rota tecnológica, por estar utilizando, primeiro ponto, o carvão vegetal. Nós utilizamos carvão vegetal ao invés de um carvão mineral. O carvão vegetal, no caso, que é composto para a gente, porque nós temos uma base florestal, hoje de mais de 48 mil
hectares plantados, né, quer dizer, de eucalipto. Então, isso aí, infelizmente, hoje está no estado de Tocantins, por causa dessa parte da legislação do bioma amazônico. Então, nós estamos lá por causa justamente da parte de o que a gente pode cultivar dentro da terra, né? Quer dizer, então, nós temos isso. Mas o que acontece? A parte do carvão vegetal, ele já emite menos CO2 do que, muito menos, né, do que uma parte de carvão mineral. Então, nós já utilizamos o alto forno. Segundo ponto, que é muito interessante, através da aciaria elétrica, por causa da gente não estar utilizando totalmente para fazer o aço, o minério de ferro, nós fazemos o quê? Deixamos de utilizar um recurso natural, que é o minério de ferro. E também, por fazer isso aí dessa forma, porque o próprio minério de ferro, ele gera também, que ele precisa do carvão, no caso aí, ele precisa muito do carvão mineral, ele gera mais CO2. Então, a aciaria elétrica, e principalmente vindo a energia de uma fonte renovável, como nós temos hidrelétrica, também ele faz o quê? Ele ajuda justamente nessa parte de emissão de CO2. E nesses outros pontos, como a gente falou também do forno de reaquecimento, utilizando o gás de alto forno, ao invés de usar GLP, menos emissão da parte de CO2. Para você ter uma ideia, essa nossa rota tecnológica da Sinobras, nós fazemos um inventário de gás de efeito estufa desde 2022. Fazemos muito para nós mesmos sabermos o que é que nós somos, né, e o que nós queremos. Mas o que acontece? Nós vimos, principalmente agora em 2024, nós temos hoje uma jornada ESG muito grande dentro do nosso grupo, mas em 2024 nós resolvemos fazer também o quê? Fazer uma aferição, uma auditoria dentro desses nossos inventários através de um órgão terceiro, né, quer dizer, que pudesse nos certificar, inclusive isso através de quê? Do GHG Protocol. Porque se a gente for começar a conversar aqui alguns pontos, nessa própria parte de interação energética, nessa parte de efeito de gás de estufa, todo mundo fala, mas o que acontece? Nós temos muitos processos, muitos conceitos, né, que não são hoje fósseis. Tem muita gente dizendo assim, eu sou carbono zero. Mas no fundo, porque ele pensa, mas quando você vai colocar dentro de uma metodologia mundial, que todo mundo entenda, que todo mundo se equipare, não tem hoje ainda no mundo. Mas tem umas tendências para poder fazer isso. Uma delas, por exemplo, é o GHG Protocol, que as maiores empresas utilizam no mundo, e nós também estamos utilizando. O que acontece com isso? Nós fizemos o inventário nosso agora em 2024 e nós acabamos, inclusive, estou até dando aqui um spoiler para vocês, nós não saímos, inclusive, nem nas nossas mídias, nem comunicando, né? Olha, isso é uma coisa nova que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas, com a auditagem, inclusive, que nós fizemos, nós ganhamos o selo ouro do GHG Protocol, justamente por causa do nosso inventário. E tudo isso nos certifica, por exemplo, que nesse setor de siderurgia, nós emitimos, né, a Sinobras, 10 vezes menos do que a média nacional de emissão dentro do Brasil. Então, quer dizer, isso muito nos conforta, isso muito traz, como você fez, quer dizer, eu falei tudo isso, né, Mara? Desculpa, mas não, você imagina. fez aquela pergunta, o que você sente, né? Mas você vê, é um processo que é muito grande, integrado, tem muito muitos complexo, variáveis. Para fazer o quê? Poder dizer o seguinte, com orgulho, que a gente tem o quê? Nós somos 10 vezes menor do que emissões dentro do Brasil de siderurgia do aço, né? Quer dizer, fazer a parte do aço. Então, quer dizer, isso tudo vale a pena justamente pela parte de quê? Do nosso compromisso, como a gente falou inicialmente, dessa nossa eficiência em relação à sustentabilidade, né? Uma segurança energética, um desenvolvimento muito forte para o nosso capital humano. Então, quer dizer, é onde nós temos uma produção, porque hoje o aço, se a gente dá uma verificada em relação ao mundo, todo local que um PIB sobe, todos os países, o PIB subiu, o consumo do aço sobe. O PIB cai, o consumo do aço cai. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês dois. Me dê um exemplo de alguma coisa que a gente não usa aço. Eu queria que você pudesse me dizer aí, assim, pensando rapidamente, assim, se vocês joguei vocês na fogueira. Joguei vocês aí na fogueira, mas é justamente Tocou até o telefone do Daniel, porque... Não, de algum telefone tocou aí para fugir da pergunta, porque eu não sei responder. Uma coisa que não usa aço... Não é o meu, não. Essa mesa... Não, a mesa tem aço embaixo. Não sei. Não, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tem a mesa que é realmente a mesa aí só de madeira, tá certo? Sim. Mas como é que ela foi feita? Utilizou o quê? Uma serra, né? Essa serra é feita de quê? Aço, Nós nascemos, né? Nós somos feitos de carne aqui, né? Carne e osso, né? Nós nascemos, correto? A nossa maca lá era de quê? Era de aço. O bisturi é de aço, né? Tudo. Mas, se você for olhar, o aço, ele está linkado a tudo. Verdade. Então, por que eu estou falando essa parte para a gente poder ter uma ideia? Aí pegando só um gancho aqui, rapidamente, aí é relacionado com a nossa Federação das Indústrias, né? A indústria está presente também, né? A indústria, paralelamente, está presente, né? A indústria.
É esse, né, o Daniel, que eu estou dizendo, olha a importância, né, Daniel, e você está lá dentro lá da FIEP e sabe, olha a importância que nós temos e a responsabilidade, é por isso que eu estou te colocando. Eu não estou aqui só falando que a gente faz isso, não. Eu estou dizendo assim, é a nossa responsabilidade que nós temos que fazer o quê? Promover um desenvolvimento de uma região, mas com responsabilidade simplesmente só dizer assim, não, eu vou fazer aqui agora, como estou dizendo, vou fazer aço porque é importante, mas não vou olhar para trás, não vou olhar quem está do meu lado. Não, eu sou responsável pela parte do meio ambiente, nós somos responsáveis pela parte de formar as pessoas naquela região para poder entender aquilo ali, para defender aquilo ali. Você imagina que quando a gente montou a Sinobras, quando a gente começou justamente em 2005, em 2006, quer dizer, nossa primeira corrida do aço, como a gente fala, né, que é justamente a produção do aço realmente no Pará, foi em 2008. Quando a gente foi montar a Sinobras, o nosso plano de investimento, nós pensávamos em fazer o seguinte, era 80% das pessoas da região e 20% pessoas de fora que vinham trazer esse novo conceito de siderurgia, né, esse novo conceito de produção de aço para dentro do Estado. Acredite que a gente foi o seguinte, 98% de fora do Estado e 2% dentro do Estado. Isso para a gente foi um choque muito grande, porque tinham profissões básicas que não tinham, como, por exemplo, um operador de ponte rolante, tá certo? Quer dizer, alguma coisa, quer dizer, a nossa matriz era muito formada em relação à parte de mineração, aquela parte de vegetal, quer dizer, nada com essa parte de indústria. Hoje nos orgulha que a gente hoje tem mais de 95%, 96% hoje do nosso quadro é contratado na região, formado dentro da... Aí entra o nosso Senai também na história, né? Sim, da formação. Gente, mas eu queria, assim, só interrompendo rapidinho, porque eu fiquei com uma curiosidade aqui. O Ian explicou, e eu... Parabéns pela explicação, Ian, porque assim, você foi falando, a gente foi visualizando... Foi uma aula, foi uma a gente foi visualizando as etapas e vendo a questão da integração e o quanto é difícil, complexo, ainda mais para leigos, que nem eu. Então, assim, você entender, não, como é que foi para pensar, fazer, integrar isso aqui para poder dar esse resultado de redução das emissões de carbono. Então, eu imagino, aí eu direciono aqui para o Daniel, eu imagino que seja um desafio enorme, tanto para quem está empreendendo, para empresários, mas também para poder público. Quais são os principais desafios, aproveitando aqui que a gente vai ser sede da COP30, estamos falando muito disso que o Ian falou, da redução, é o foco, a redução das emissões de CO2. Quais são os desafios principais para essa questão da integração energética aqui na nossa região, Daniel? Não, acho primeiro que você foi muito feliz em escolher o case da Sinobras. Sim, viu como desenha, né, completamente o processo. Eu vejo o seguinte, que é um dos objetivos da nossa jornada COP+, é produzir, ser sustentável de maneira responsável e possível. Uhum. Né? Então, um exemplo, eles estão fazendo, como ele falou, era para eles estarem emitindo muito mais CO2 do que estão emitindo hoje. Uhum. Então, eles descobriram uma maneira, tá, que a gente depende ainda do combustível fóssil, não tem como, até da hidrelétrica está lá perto, etc., mas tem processo que tem, que é o forno, né? O forno não tem como, né? E descobriram uma maneira responsável de reaproveitar a temperatura, etc., que me explicou muito bem, para ser sustentável, né? Então, acho que eles estão cumprindo, acho que uma empresa que está cumprindo o objetivo da jornada COP+, é a Sinobras. Sim, né? Exatamente. Tanto que estão com a gente já. Estão com a gente já, né? Eu posso me meter nessa, já que eu não bate papo mesmo, eu estou me metendo aqui, ó, mas interessante é que eu peguei, Daniel, o que você está falando, pela pergunta que foi feita, que é o seguinte, você falou da nossa região. Imagina o seguinte, justamente a gente poder pensar nessa integração energética. Nós estamos ali na Amazônia, quer dizer, qual é a nossa quantidade de rios, nossos rios, né? A gente está até conversando aqui, off, né? Mostrando a nossa grandeza, que nós temos nossos rios. Eu vou dar uma pensada daqui a pouquinho, depois vou falar um pouquinho da Bia Solar. Sim. Pois exatamente, show. Mas vou mostrar só para eu pegar esse gancho aqui, que é o seguinte. Olha, nós hoje produzimos, dentro da Sinobras, 850 mil toneladas de aço. Para ter uma ideia do que significa dizer 850 mil toneladas de aço, né, que vai para os clientes, em todo o Brasil, nós mandamos, quer dizer, e nós atuamos exclusivamente dentro do Brasil, nós não exportamos nada, tá? Toda a nossa produção é 100% para o consumo nacional. Agora você imagina o seguinte, ó, a parte de reciclagem de sucata. Nós pegamos sucata, porque o Pará não gera sucata suficiente para nos abastecer. Então nós pegamos sucata metálica, né? Pegamos da região centro-oeste, toda a região norte, toda a região nordeste. Então como é que essa sucata chega ali dentro? Para você ter uma ideia, olha,
Um caminhão, só para fazer fácil, um caminhão carrega 35 toneladas. Pô, desculpa, 25 toneladas. Você imagina o seguinte, nós precisamos, por mês, mais de 45 mil toneladas de sucata. Você já imaginou quantos caminhões entram nas Sinobras para poder trazer essa sucata de toda essa região? Vamos fazer o inverso. Nós expedimos por mês mais ou menos uns 75 mil toneladas de aço. Você já imaginou 25 toneladas, que é um caminhão? Nós expedimos 75 mil. Quantos caminhões nós precisamos por mês para poder tirar esse material e mandar para todo o Brasil? E nós estamos falando de Marabá, que é uma cidade que do lado tem um rio sensacional. Mas nós usamos o quê? Na nossa matriz de modal de transporte logístico? 100% rodoviário. Então, quer dizer, será que a gente não tem justamente um gancho muito forte para mostrar que a empresa está fazendo o dever dela, mas é aquilo que não consegue fazer a empresa, é onde entra sociedade, entra governo, né? Onde entra justamente o que é que o poder público, o que é que a gente vai poder... Pedral do Lourenço, né? Que está agora o E olha a economia que gira em cima disso, porque a partir do momento que você tem, agora lembrando, com responsabilidade, né? É isso que eu estou falando. Você tem vias. A gente vai olhar assim, por exemplo, a gente fala muito na Europa, os Estados Unidos. Se a gente der olhar os rios, né, quer dizer, dos Estados Unidos, na Europa, todos eles, as grandes cidades estão em beiras de rios, que tem muito desenvolvimento. E estão transportando através de balsas ou algum outro tipo de movimento de logístico, mas com responsabilidade e traz desenvolvimento. Então, por que a gente não pode também verificar isso para dentro da nossa região? Não é isso? Quer dizer, olha como é que a gente faz. Então, quer dizer, esse desafios, né? Que eu coloco voltando para isso, né? Quer dizer, a gente sai um pouco da empresa, mas dizer assim, nós juntos, a gente consegue também mudar essa nossa visão de desenvolvimento e também de economia para a nossa região. Isso, né, Daniel? Isso aí que eu vou comentar um pouquinho da B Solar também. Sim. Né? Que a gente vê a B Solar, acho que é só energia solar. Não, é uma associação que tem 11 anos, é a maior associação do Brasil. E ela atua também nas outras partes que tem a ver com a energia solar. Mercado livre de energia, nós atuamos. Né? A parte do armazenamento, Ian, que é o próximo, esse boom que teve da energia solar, o próximo boom é do armazenamento de energia. Você está acompanhando isso aí. Né? Isso. Ele não está tão desenvolvido porque a alíquota de imposto é altíssima. As baterias, no caso, a alíquota de 70%. Né, equivalente a bateria de celular, bateria de carro, etc., acima até da alíquota de imposto de cigarro, por exemplo, e bebida alcoólica. Olha a loucura, né? É loucura. Então, a própria AB Solar está brigando para ver se essa alíquota entra no kit solar para que seja barateado. Né? E também aí vai a provocação para você agora. Né? Nós também atuamos na questão do desenvolvimento do hidrogênio verde, né? Do qual o estado do Ceará ele é pioneiro nisso, você sabe disso, né? No Porto do Pecém, naquela região ali. Né? Uma explicação rápida para o leigo, que é o hidrogênio. O hidrogênio já é um combustível de muito tempo. Né? Só que ele é gerado através da eletrólise. A eletrólise é um processo químico que tem o H2O, ele tira o O, vamos dizer assim, de maneira simplista. Né? E isso era feito através de uma fonte fóssil. Ele é verde quando ele é gerado, produzido, quando a eletrólise é feita através do processo renovável. Né? Então, aí vai a provocação. Né? Eu fiz essa mesma provocação no evento que eu participei, com o pessoal da Hidro. Né? Quem sabe você, como cearense, e o Ceará e paraense também, que eu sei que você é cidadão ele é metade, paraense. Né? E marabaense. Marabaense. Quem sabe no futuro, não sei se vocês já pensaram nisso, como você falou bem, Marabá está perto do rio, né? Quem sabe você poderia substituir esse combustível que você está usando hoje, né, para o forno, quem sabe... Pelo hidrogênio verde. Pelo hidrogênio verde. É possível, Ian? Vocês já pensaram em algo assim? Eu sei que tem questão de custo, etc., mas eu acho que é uma coisa que pode ser pensada. Aí sim vocês ficariam 100% renováveis realmente. Né? Então vai essa provocação. E só para terminar a falar da Bessolar. A Bessolar, essa associação, hoje o nosso presidente, Rodrigo Sawaia, né? Ele está ocupando a presidência do Conselho Mundial de Energia Solar, é o Global Solar Council. Então, tanto o Brasil desenvolveu nessa fonte,
que o nosso presidente, que é sócio fundador, ele é o presidente mundial, vamos dizer, das associações de energias solares. Perfeito. Então vai a provocação aí. Eu não sei se o Ian quer responder, porque eu tenho uma outra pergunta, que é pergunta dos universitários em relação à energia elétrica aqui na nossa região. Quer responder, falar dessa, Ian? Depois eu faço a pergunta. Eu respondo rapidinho. Essa parte do hidrogênio. Isso, hidrogênio verde, tá, Daniel? E como você falou aqui no Ceará, muito forte essa parte aí de hoje, justamente por causa da energia renovável. Aí é onde entra o que você falou, por causa da parte solar e eólica, não é isso? Então, por esse ponto, tá? Na parte de siderurgia, eu faço parte também, quer dizer, eu faço parte, inclusive, sou conselheiro de uma associação chamada Associação do Complexo Industrial do Porto Pecém, que é justamente aonde está sendo montado todo esse hub de hidrogênio verde, tá certo? Que é lá no porto, lá em Pecém, lá perto de Fortaleza. Então, e a gente está discutindo muito sobre esse ponto. Ao mesmo tempo, também eu faço parte, nós fazemos da Sinobras, do Aço Brasil, que é justamente a associação, então, todas as siderúrgicas do Brasil, né, e estão em conexão também com as siderúrgicas do mundo. Existe um estudo muito forte, que é justamente essa parte da descarbonização, né, e existem metas, né, quer dizer, como a gente falou, nós temos metas para poder fazer isso aí, mesmo nós trabalhando já com índice de emissões menores do que o mundo todo, o Brasil, na parte de emissão de aço, nós também temos, assim, sabemos a nossa responsabilidade de fazer isso daí. E nessas rotas, para poder fazer e chegar a essa descarbonização, um dos estudos é justamente essa parte da utilização de hidrogênio verde. Agora, o hidrogênio verde, para ele ser, como você falou assim, em Marabá. Só que é o seguinte, Marabá, ele precisa ter demanda para que isso possa ser utilizado. Então, quer dizer, a gente fazer uma planta de hidrogênio verde apenas para consumo da Sinobras, ela assim, se torna totalmente economicamente e tecnicamente inviável, por causa da quantidade que precisa. Entendi. Certo? Agora, o que a gente precisa? Então significa dizer que a Sinobras nunca vai fazer isso aí? Não. A Sinobras pode ser, mas nós temos agora um trabalho, por exemplo, eu vou fazer um inverso. Nós estamos, inclusive, com o governo do Estado, e buscando o seguinte, queremos substituir o nosso GLP por gás natural. Então, a gente ser indutor na região de poder utilizar isso daí. E por que também nós não podemos ser indutor lá na frente, com mais indústrias, a gente poder ter justamente consumo para poder ir para o hidrogênio verde? Por que não? Então, um dos grandes pontos do hidrogênio verde é de poder transportar o hidrogênio, que ele é fabricado num local e ser consumido no outro. Né? Eu acho que aí entraria também uma questão de incentivo para que aumente essa demanda. De repente, proporcionar a menores empresas a possibilidade da utilização do hidrogênio verde. Eu não sei se aí entraria Estado... A aviação pode consumir hidrogênio verde. Pois é, aí é um trabalho mesmo de... Hidrogênio verde é uma fonte que dá possibilidade para siderurgia, aviação, que não tem como botar uma placa solar em cima do avião. Sim. Não tem como, né? Mas dá oportunidade de todos os segmentos, né, serem renováveis. Perfeito. Eu vou fazer... Agora eu vou fazer uma pergunta, gente, que eu ouço, assim, acho que vocês, e eu fui muitos anos repórter de rua, a gente sempre ouvia, poxa, por que a gente está aqui na região amazônica e a gente paga uma energia elétrica tão cara? E é um absurdo. Enfim, é o que a gente está aqui para desmistificar e explicar certos conceitos que vão responder também a uma pergunta como essa. Integração energética pode atender a essa demanda da população? A questão do valor da energia? Também é uma alternativa para tentar baratear o custo? Não, eu vejo o seguinte, o avanço da energia solar, por exemplo, já provocou uma possibilidade de redução. A gente viu as bandeiras tarifárias, que hoje até está na vermelha. Está na vermelha, né? Infelizmente. Mas não sei se vocês observaram, no ano de 2023, por exemplo, em 2024, ela entrou muito pouco. Por que ela entrou muito pouco? Porque o avanço da fonte solar fotovoltaica foi muito grande, né? Hoje, e eu não sei se você tem esse dado aí, nós temos 35 megawatts instalado. Isso significa, mais ou menos, 2,5 a potência de Itaipu, binacional. Né? Então, quando é que entra a bandeira, né? É quando aquela época de escassez da água que tem que acionar as termoelétricas. Com o avanço da fonte solar, eu falo solar, não é porque eu sou da BE Solar, porque das fontes renováveis, aquele caso que a pessoa coloca no telhado, etc., que a gente chama de geração distribuída, né? Ela é mais de 99%, 98% ou mais. A eólica é mais para geração centralizada. Até cabe uma explicação, né? A geração distribuída é aquela que a gente pode usar no dia a dia,
está na pequena indústria, no comércio. A geração centralizada são aquelas usinas muito grandes, né, que entram para o sistema elétrico nacional, né, que a Sinopar já está usando essa energia, né, mas tem que participar daqueles leilões da ANEEL, etc., para fazer. Então, isso aí já provocou uma economia indireta, né, pelo fato de a gente não estar pagando a bandeira. Que às vezes para o consumidor residencial não representa muito, mas para uma indústria, ou uma pequena indústria que ainda não conseguiu comprar energia da Eletronorte, vamos dizer, e não está no mercado livre de energia, isso é uma coisa, aumenta uma coisa absurda, né? Mas essa questão da integração, aí depende de cada caso. Para a integração, eu vejo a integração muito voltada para uma situação particular, vamos dizer, no caso de uma indústria, né? O nosso segmento, a nossa matriz energética, ela já é bastante renovável, né? O combustível fóssil representa muito pouco e tem entrado basicamente nessas questões aí das bandeiras, basicamente, né? Dá para ficar 100% renovável? Dá. Uma das coisas que está faltando para o nosso Brasil, que seria muito bom que o governo brasileiro anunciasse isso durante a COP30 aqui no Pará, seria a meta de carbono zero, né? O Ian comentou muito sobre isso, a questão da energia. Quase todos os países já têm essa meta. Os maiores, China, a Alemanha, que foi pioneira na questão de energia solar, embora o clima de lá seja bem pior, a radiação solar da Alemanha é uma coisa, se for comparar com o Brasil, tem até um dado que, se não me engano, o pior lugar do Brasil, em termos de radiação solar, salvo engano meu, é 10 vezes melhor do que o melhor da Alemanha. Né? E eles foram pioneiros nisso. Né? Então, eu vejo que tem que ser uma matriz diversificada, né? Mas a gente tem como, sim, criar uma meta para tirar, eu vou falar da geração de energia, né? De eliminar o combustível fóssil, né? Usando todas as fontes renováveis. Que é um processo gradual. Processo gradual. Agora, é importante estabelecer essa meta, né? É importante estabelecer essa meta. Perfeito. E eu já ouvi falar em integração energética entre os países. Como é que está essa questão aqui no Brasil? A gente tem essa possibilidade? Não, essa questão de integração, no caso, existe a questão de troca de energia. A Itaipu é uma usina binacional, né? É Brasil e Paraguai. E no nosso país hoje, o único local que ainda não está interligado no sistema elétrico nacional é o estado de Roraima, né? Que ele recebe energia da Bolívia ainda. Ele tem uma parte de gás da Bolívia. Então, isso é um exemplo que você está falando, de cooperação entre os países. Perfeito. E, Ian, estamos aí caminhando para a COP. Temos, assim, a Sinobras, por isso que a gente trouxe vocês como um case. De que forma a companhia, a empresa, pretende se posicionar numa COP30? Porque a gente está conversando muito sobre isso até na jornada. A gente tem as empresas entrando na jornada para trabalhar nos comitês, para trabalhar esses assuntos que são importantes para desenvolvimento sustentável e transição justa. Como é que a Sinobras pretende se posicionar na COP30 e por quê? Perfeito. Um dos pontos, até que nós estamos conversando aqui, vamos dizer assim, nós estamos nos posicionando como aquela empresa que pensa na responsabilidade, né, dessa parte sustentável, principalmente essa parte desses temas que estão sendo colocados dentro da COP30. Para isso, a gente está em conjunto com a FIEPA, que é muito importante, a gente sabe cadê a nossa casa, como a gente fala, que é justamente a parte ali da indústria, para a gente poder estar junto e aonde a gente conversa sobre os mesmos pontos, né, quer dizer, com a parte de foco, né, eu gosto muito de falar isso aqui. Gente, a gente, de repente, começa a falar tantas coisas ao mesmo tempo e a gente não faz nenhuma. Então, vamos focar, vamos pegar alguns assuntos e vamos trazer aquilo daí para a nossa responsabilidade com prazos, né? Eu gosto muito de que é o escopo, o prazo e o custo, né? Eu digo assim muito nos meus projetos aqui, que é importante poder fazer isso. Então, nós temos esse ponto em relação junto com a FIEPA, inclusive no COP+, a gente está junto para a gente poder mostrar, inclusive dizer assim, é possível sim fazermos desenvolvimento com responsabilidade, que tenha também retorno financeiro, porque as empresas precisam disso também, porque um dos grandes pontos que está se colocando hoje em relação a essa parte da transição energética todo mundo tem que mudar agora.
Mas eu pegando aqui o que o Daniel colocou, que é justamente, ó, o Brasil, vamos sair um pouquinho aqui da gente mesmo, vamos pensar o Brasil. O Brasil, e vou colocar no setor aquela parte do aço, o Brasil, hoje, em emissões baseadas no aço, nós correspondemos a mais ou menos 7% do mundo. No Brasil, 4%. Ah, então isso aí é pouco. Não, mas nós temos que ter a nossa responsabilidade para poder baixar isso aí também. Agora, existem países que têm lá os seus 20%, 30%. Será que é justo hoje, nós brasileiros, né, quer dizer, que nós já temos hoje uma matriz energética limpa, a gente ter números para poder a gente atingir tão agressivos quanto o que tem, por exemplo, uma Alemanha, quanto tem uma Itália ou um próprio Estados Unidos, quer dizer, nós vamos ter esses recursos financeiros para todas as empresas, todas as regiões nossas, podemos fazer isso? Então, a gente começa a extrapolar um pouco isso, que aí é onde a gente tem que ter justamente nessas conversas para poder a gente mostrar, tipo assim, ó, nós já fazemos o nosso papel de casa. Nós já temos uma matriz energética limpa, nós já temos também essa preocupação na emissão do efeito de gás estufa. Então, um dos grandes pontos que, pegando a sua pergunta inicial, né, que assim que a Sinobras vai estar colocando, é justamente colocar esse lado aí do tipo, ó, nós fazemos isso, temos a responsabilidade de ir ainda, mais ainda. Agora, vamos verificar aquilo que é possível fazer, porque se, de repente, os indicadores que vão chegar, por exemplo, para o Pará, porque a gente tem que cumprir aqueles indicadores, foi da mesma forma de outros estados que já são desenvolvidos, que já têm toda aquela, vamos dizer assim, infraestrutura, o que vai acontecer com o estado do Pará? Ele não vai ter desenvolvimento, ele não vai ter infraestrutura de crescimento. Então, a gente tem que mostrar essa realidade, nós não podemos ser todo mundo igual. Então, quer dizer, o Pará hoje, ele traz muitas oportunidades nesse debate, mas também nós temos que buscar e não esquecer que nós precisamos de infraestrutura e desenvolvimento, porque uma indústria, ela precisa disso, como eu acabei de contar para vocês. Poxa, como é que a gente pode estar ali em Marabá, desenvolvendo região, produzindo para todo o Brasil, quer dizer, não está nem exportando para todo o Brasil, e nós temos rios que a gente poderia estar navegando e a gente não pode, com responsabilidade. Por que a energia elétrica, como você falou, por exemplo, essa parte de energia elétrica, nós somos limpos. Mas, por exemplo, no custo da siderurgia mundial, o Brasil é aquele que tem o maior indicador de custo de energia elétrica na produção do aço. Por que tem isso? Né? Quer dizer, aí pegando o ponto, tá, Daniel? Você falou, por exemplo, da energia solar. Nós aumentamos bastante a parte da energia solar, né? Quer dizer, começou. O que o governo fez logo em seguida, quando começou a estimular isso aqui? Começou a colocar taxações maiores na parte da energia solar, correto? Então, quer dizer, a gente tem que fazer o quê? Poxa, começou a verificar que tem pontos positivos, começamos a verificar que está trazendo um ganho grande para a população e desenvolvimento, aí o governo vem e começa a colocar restrições de impostos a mais, tudo isso. E como é que fica? Isso desarticula, diminui. Então, tem que ser algo que seja justamente aqui, por exemplo, estou falando na COP, para a gente pegar esses assuntos principais e a gente poder levar o que é que a gente precisa fazer de contribuição para mostrar quem nós somos e cobrar isso daí de uma maneira que a gente possa ter, assim, objetividade, tá certo? Perfeito. Inclusive, Nara, aproveitando o que ele colocou, nós temos, inclusive, você deve estar sabendo, um dos grupos de trabalho que nós temos no Jornal COP+, um deles de transição energética, que eu faço parte, inclusive. Né? E eles têm colocado isso aí. Né? No caso, em termos de governo estadual, vamos dizer, o nosso governador tem sido muito solidário a essa questão, de tentar o uso renovável da energia. Né? Nós tivemos aqui ano passado, 2024, né? Janeiro de 2024, nós tivemos aqui, a AB Solar promove vários eventos, um deles é os MIT, né? Então nós tivemos aqui o AB Solar MIT Norte. E nós estivemos, eu com o presidente da AB Solar, tivemos uma reunião com o governador e com a nossa vice-governadora, e geramos várias demandas lá. Né? Inclusive mostramos que o poder público estava, a nível nacional isso acontece, o poder público percentual muito pequeno. Né? Então hoje aqui no Pará, todas as reformas de escolas, obras, com novas obras, já estão utilizando energia solar fotovoltaica. Né? Um dos pleitos que nós levamos para o governador foi a questão de financiamento, até para desmistificar aquela questão que energia solar é coisa para a gente de classe média alta, que não é o caso. Né? Então, o financiamento. Hoje, falando em termos de funcionário público, todos os funcionários públicos que recebem pelo Bampará, vamos dizer,
O Banpará financia hoje uma taxa muito boa e sem burocracia, energia solar para residências, etc. Entendeu? A gente levou questão tributária também, isso que você colocou, e a Nara comentou também, vou até comentar porque você falou do preço da energia. Sim. Por que o preço da energia, apesar de a gente ter as hidrelétricas aqui, duas das maiores do Brasil, o preço? Porque quem cobra energia é a distribuidora, né? A distribuidora, no caso aqui, Equatorial Pará, ela compra energia da Eletrobras, etc., dessas fontes todas, e revende, né? E aqui o nosso estado, ele cobra tarifa em cima do custo da logística dele também, né? Então, para levar um poste para o Marajó, a gente comentou no Marajó aqui mais cedo, vai plantar o Ribeirinho, nessas ilhas, muita distância, concentração de carga muito difícil. Eu estive na região, quando eu fui fazer minha campanha para Conselheiro Federal, eu falei para você antes que eu fui Conselheiro Federal do Confer, estava em campanha, cheguei em Marabá, peguei um carro, percorri ali, fui para Uapeba, daquela região toda, fui Redenção, aquela região. No caminho de Redenção, você vê a rede elétrica enorme ali e poucos clientes pendurados aí na rede, né? Tudo isso é custo para a concessionária, que ela constrói uma rede que não é 100% utilizada, vamos dizer assim. Então, isso eu explico um pouquinho porque o nosso custo de energia, né? Agora, mesma coisa, você falou da cobrança da taxação do sol, como falaram de maneira mais popular. Nós ficamos prejudicados aqui na região. Essa taxação vai chegar aqui, no nosso estado, em 2029, a 48%, né? Como se fosse um pedágio que a gente vai pagar, né? Enquanto o Distrito Federal hoje é 17%. Ceará, não sei dizer, mas deve estar na faixa dos 20%, alguma coisa, né? Mas mesmo assim ela se torna viável. O preço da energia solar, ela caiu de 2016, 2017 para cá pela metade, entendeu? Então aquele custo adicional que a gente teve devido à taxação está se reduzindo por causa do preço que caiu bastante, entendeu? Então, como eu falei, a gente tem que saber usar as fontes, né? Eu parabenizo aqui a Sinobras pelo estar sabendo usar, reduzir a emissão, etc., aproveitando a reciclagem, né? E diversificar. Agora, e também criar essa meta, né? Uma das coisas que houve uma crítica, inclusive, ao governo federal, que durante a realização, ano passado, da COP lá do Azerbaijão, né? Uhum. A taxação dos painéis, imposto de importação dos painéis, que era zero, estava 9%, 9,25%, foi para 25% o imposto de importação dos painéis. Lógico, para incentivar a indústria brasileira. Uhum. Só que a indústria brasileira hoje, ela só tem capacidade de fabricação dos painéis para atender 10% da demanda, entendeu? É uma coisa que, lógico, tem que ser gradual, Sim. etc., né? Então, tudo isso eu acho que o governo federal tem muito que mostrar nessa COP30, né? Assumir coisas realmente, assumir compromissos. E um deles, reforço, seria definir o ano, vamos dizer, né? Não precisa ser para amanhã, não precisa ser de 2030, vamos dizer. Mas quem sabe em 2050, colocamento para 2050, a gente ter ser net zero em energia, entendeu? E saber aproveitar as diversas fontes, ir eliminando, etc. Deixar realmente com um backup essas coisas aí. E o armazenamento, isso entra nisso também, o armazenamento de energia, né? Porque na hora que tiver um sistema de bateria forte a um preço razoável, que já está baixando, mas é um preço razoável, a gente pode usar fontes renováveis para esse backup de energia que hoje a gente usa a fonte fóssil, utilizar baterias através de abastecer através de fontes renováveis. Você acha que o cenário já melhorou? Pode falar, Ian. Só para poder complementar um pouquinho o que o Daniel está falando, para não fugir, em relação justamente à energia solar, e pegando também o que você falou do governo federal. Você sabe que, por exemplo, existem vários parques hoje solares instalados, que nós temos o parque instalado, mas não tem a linha de distribuição. Então, quer dizer, o governo fez o quê? Ele fez leilão para poder a criação do parque, tinha que ter também a linha de distribuição para poder levar e colocar no Sistema Nacional essa energia gerada, e simplesmente não foi. Então, quer dizer, aquilo que era para ser uma energia mais barata e mais limpa para nós,
está surgindo, ficar mais cara. Por quê? Porque a energia gerada não está sendo utilizada, Isso. só está sendo utilizada ali próximo dele próximo ali, que é muito pouco. E foi contratada, diga-se de passagem. E foi contratado. Então, quer dizer, esses pontos é que a gente tem que estar também lembrando o seguinte, ó, e como você falou justamente do preço, né, do imposto de importação da placa. O que adianta a gente colocar, nesse momento, um imposto alto de importação de uma placa se o país não tem condição de montar e de criar de uma hora para outra? Não dá. Então, vamos fazer de uma forma transitória. E com a corresponsabilização do empresário e do governo. Olha como eu estou colocando aqui a gente no meio. Nós vamos fazer isso para vocês, mas nós queremos isso aqui também. Você vai produzir, você vai fazer isso aqui, tal. Se não der, aí vamos fazendo um aumento gradual, quer dizer, onde todo mundo sinta isso. Então, eu vejo que é muito importante esse lado do tipo assim, do compromisso, como você colocou também, Daniel, vamos para 2030, 2050, sim, mas o que é, para não ficar aquela coisa generalizada, vamos focar, aí a gente utiliza muito aquela coisa do Pareto, né, que diz assim, ó, aonde é que a gente vai ganhar o 80-20, né? Onde é que a gente vai ganhar mais com pouca coisa? Porque, de repente, a gente quer fazer tantas coisas e a gente se preocupa com tão pouco coisa aqui do lado que não vai fazer muito efeito. Então, vamos focar naquilo que realmente vai trazer um resultado bom para nós. E vamos colocar meta e gestão em cima disso, né? Eu vou usar muito essa palavra, gestão do que a gente quer. Certo? Desculpa, viu, Nath? Não, aí, imagina, tá? Não, tá tranquilo. E só para tentar, a gente já está quase no nosso tempo final aqui, mas a gente está falando da Sinobras, que é uma grande empresa. Agora, Daniel, para pequenas empresas, para aqueles empreendedores, é possível a gente já pensar no nascedouro dos negócios em integração energética? Existe um caminho para isso? Porque, como o Ian está falando, é preciso um movimento de todo mundo. Poder público, empresa, mas a gente não tem só grandes empresas que já têm condições de implementar isso. Não, eu vejo realmente mais para indústrias. Né? Para indústria, não tão pequena indústria, para indústria de médio a grande porte. Né? Porque, primeiro, no caso deles, eles usam. Nós temos um exemplo também que é a Tramontina, né? Que usa o recurso da madeira, a sobra da madeira para gerar energia, etc. E outros casos, né? Para o consumidor pequeno, né, ele tentar implementar isso vai sair mais caro. Ele já tem uma maneira mais barata de fazer hoje, que é a energia solar, né? E tem mais uma novidade que eu vou lhe dar um spoiler aqui. Então esse seria o caminho, né? Investir mesmo na energia solar. Por exemplo, não sei se você está acompanhando a questão da abertura do Mercado Livre. O Mercado Livre de Energia, né, que atende muito bem empresas de médio porte, né? Outra questão do Pará também, que tem umas coisas que tudo em relação à energia dificulta a gente, por isso que nós temos que nos tornar heróis aqui para tentar sobreviver. A diferença da nossa tarifa, além dela ser alta, né, porque o consumidor de média tensão, cabe uma explicação aqui, que tem uma subestação de 112,5 kVA, 12 mil kWh mais ou menos para cima de consumo, ele tem que pagar a demanda contratada. Né? E tem uma diferenciação tarifária que no horário da ponta, que é 18h30 a 21h30, ele paga uma tarifa mais cara, justamente para tentar dar aquela quebrada na hora da ponta para o pessoal usar em outros horários. A diferença nossa aqui no Pará, entre a tarifa fora da ponta e a hora da ponta, são 8 vezes mais cara. Eu tenho muito cliente da minha empresa que ele pagava, no horário da ponta, ele consumia, tipo um Pareto, vamos dizer assim, ele consumia 20% ou menos e pagava o mesmo valor do que ele consumia no horário fora da ponta, entendeu? Então, o mercado de energia, a partir do ano passado, até final de janeiro do ano passado, só podia aderir ao Mercado Livre quem tivesse uma demanda contratada de 500 kW, que é um consumo razoável. Né? A partir de janeiro do ano passado, qualquer cliente pode aderir de média tensão, a princípio. Qualquer média tensão, com qualquer demanda. A partir do ano que vem, a gente tem um projeto dessa nova legislação do setor elétrico do país, que está sendo lançada aí, esqueci o número, parece que é a lei 1.300, se não me engano, 1.400. Qualquer CNPJ já vai poder aderir. Aí entra as pequenas indústrias ou pequenos comércios que já podem utilizar o Mercado Livre. Né? E tem uma projeção para 2026, o mercado abrir totalmente. Né? Todo mundo vai poder escolher onde vai comprar a sua energia.
Então, respondendo a sua pergunta, para o residencial, para o comercial, para a pequena indústria, tá? Fica mais difícil a integração porque tem maneiras bem mais baratas de fazer do que essa, que vai ser o Mercado Livre, que já está existente hoje, né? Para pequenas indústrias, a própria FIEPA é um exemplo. A FIEPA, nós já estamos no Mercado Livre de Energia, né? A gente pagava um valor, a redução prevista nossa é mais de 30% de economia. Imagina o gasto de todas as nossas unidades, a nossa sede, os SEDES, os SENAI no estado todo, quando a gente está economizando, entendeu? Então, existe maneira da pessoa ser sustentável e economicamente viável, né? Já existe esse modelo para os pequenos, para os clientes residenciais, comércios e pequenas indústrias. Já existe. Perfeito. Gente, nosso tempo tá acabando, o bate-papo tá maravilhoso, super rico, mas eu queria abrir um espaço também já para as considerações finais de vocês, falar um pouquinho das expectativas daqui para frente, porque eu vi que a gente já tem muito a ensinar, né? A gente fica surpreso positivamente quando a gente vê exemplos assim, não só da Sinobras, mas da Absolar, de outras entidades que estão se debruçando nesses assuntos. Então, o caminho das pedras, ele tá ali à disposição, é só a gente realmente encarar e cada um fazer sua parte. Então são muitos os desafios, eu queria saber um pouco disso, cenário daqui para frente, considerações finais, já agradecendo a participação. Primeiro vou começar com o Ian Correia, que o Daniel estava falando e a gente já ouve as considerações do Ian. Ian. Nara e Daniel, antes de mais nada, eu queria só agradecer muito, tá certo, a vocês esse convite, tá? E junto de participar dessa Jornada COP+, estou bastante esperançoso e também, ao mesmo tempo, dizendo feliz em a gente poder estar participando. Aquela situação que eu digo assim muito, nós temos que ter o nosso ponto aqui em relação ao que a gente precisa fazer no mundo, né? Qual é a nossa contribuição em relação a fazer isso? Então, e esse é o momento, esses eventos, nossos bate-papo aqui, que é interessante a gente poder estar conversando e mostrando o que está sendo feito e também podendo colocar uma sementezinha do tipo, o que é que outras pessoas podem ver isso daqui e nos ajudar? Pegando só esse pedacinho final que você falou, Nara, em relação ao quê? Nós não podemos pensar que só são as grandes empresas, né? Isso. Nós temos que estar preocupados também com as pequenas empresas. Né? Então, quer dizer, para a gente não colocar de repente neles também vamos dizer assim, um peso muito grande que eles não vão poder desenvolver, tá certo? Isso. Quando a gente verifica, por exemplo, nossos inventários de efeito estufa, que nós temos lá o escopo 1, 2 e 3, o 3 é fornecedores, que não está sendo nesse momento, se a gente começar a fazer muitas pressões em cima desses pequenos fornecedores, eles não vão conseguir fazer isso aí. Aonde é que eu quero fazer o link disso? É que nós precisamos também desmistificar o que é isso, do tipo, uma integração energética, o que é uma transformação energética, o que é emissão de gás estufa, para que cada um possa ter essa responsabilização. Então, fechando dessa forma, que eu queria mostrar justamente dizer assim, parabenizar, agradecer muito, porque uma mesa redonda como essa começa a que justamente todo mundo começa a ter assim a palavra que estou usando muito, né, um letramento, né, para poder entender assim, aonde é que eu estou. Eu acredito que eu só vou conseguir fazer alguma coisa diferente do que eu faço se eu entender qual é o meu contexto e qual é a minha responsabilidade. Então parabenizar mais uma vez aqui, né, estou falando isso aqui com vocês, porque eu acredito que isso aqui a gente faça justamente plantando uma sementezinha de um em um, que a gente possa daqui a pouco ter esse conhecimento sendo espalhado para todos nós, para todas as outras pessoas, todos os outros empresários, o órgão, o poder público que nós falamos, para que a gente possa cada um buscar um comprometimento pessoal nosso para a gente poder ter um mundo melhor, né, uma região que a gente mora melhor dessa forma, tá certo? Então, mais uma vez, olha, muito obrigado e sempre estou à disposição de vocês. E desculpa que eu falei muito, tá? Não, era para isso, você veio para isso, o convite foi para isso mesmo. E você, Daniel? Não, falando agora, vestindo a camisa da Absolar primeiro. Foi muito legal, eu vi a oportunidade logo no começo, quando vi a Jornada COP+, a transição energética, eu digo, tem que trazer a Absolar para cá, né? Tanto que ela é apoiadora da jornada. Sim. Eu levei lá para o nosso presidente, na mesma hora ele aderiu, me indicou, inclusive, para fazer parte do Conselho Curador, faço parte do Conselho Curador, eu estou com essa visão geral da jornada. E falando com o FIEPA agora, é um projeto fantástico, né? Inclusive, ressaltar o mais, né? Não adianta de fazer o trabalho só para a COP30, que vai chegar, que está pertinho já, mais perto do que a gente acha, que a gente percebe, e terminar aqui. Então, a jornada COP+, realmente para ficar esse legado, né? E a gente vê, no caso da energia, que é a minha área, a gente tem muito o que fazer, já tem caminhos, né?
a incentivar esses caminhos e usar a força da FIEPA, né, e da CNI também, porque a gente não está falando só em termos de Pará, a COP é uma coisa nacional, mundial, vamos dizer assim, mas ela deve ser realizada em Belém, mas ela está realizada no Brasil, né, de procurar caminhos, vários que ele colocou aqui, questão de logística do nosso estado, etc., né, essa questão de imposto de importação e impostos estaduais, federais, municipais, para que a gente possa desenvolver, né, e a nossa população possa pegar todos esses benefícios para gastar menos com energia, tanto na questão de eficiência energética, aprender a utilizar de maneira responsável, quanto esse preço dessa energia cair e ter incentivos para a pessoa buscar caminhos, como a da energia solar, por exemplo, para baratear a sua conta. Muito bom. Gente, muito obrigada por essa aula, por esse bate-papo incrível, enriquecedor. Aproveita o gancho do Daniel e do Ian para falar para você que nos acompanha, curte o nosso vídeo, compartilha, porque a ideia é essa, a gente compartilhar conhecimento e assim ter um futuro mais justo, uma vida melhor aqui nesse planeta. É por isso que a gente está aqui. Então, agradeço, Daniel, pela participação mais uma vez, Ian Correia mais uma vez pela participação, você que nos acompanha e também os nossos apoiadores, né? A gente tem a Absolar, tem a Sinobras, tem a nossa co-realizadora Hidro, que está com a gente também nesse projeto tão bacana, a patrocinadora Master Vale e todos os outros que estão contribuindo com essa jornada, um movimento multissetorial, ou seja, é de união de esforços, mentes e corações por uma transição justa e um desenvolvimento sustentável, liderado pela Federação das Indústrias do Estado do Pará. Obrigada pela sua paciência, pela sua audiência e fique ligado no nosso canal da Indústria que tem muito mais conhecimento, muito mais bate-papo para você, tá? Obrigada pela participação, obrigada pela audiência, até a próxima e fique bem. Tchau!